Olá, um bom dia para todos. Esse vídeo vai ser um vídeo diferente, né? O Senhor falou ao meu coração com relação à palavra dele. Esse canal é um canal voltado para louvor, para adoração, né? Através da palavra de Deus cantada, né? A gente prega o evangelho, a gente fala um pouco do amor do Senhor Jesus e é levado através da rede social, do YouTuber, para outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Mas nesse dia, né, eu gostaria de estar fazendo algo diferente, a qual o Senhor falou no meu coração. E ele tem falado muito de palavra. E a gente está fazendo um vídeo relacionado a isso, a palavra de Deus, a qual quem vai estar trazendo é o meu filho, é o Vitor, vai estar trazendo a palavra de Deus, um pouquinho para o seu coração, né, algo que o Senhor colocou no coração dele para estar compartilhando com todos, né, que estão inscritos no canal, né, e você que está inscrito no canal, compartilhe o vídeo, né, curte lá, deixa o seu comentário, né, se conhece pessoas que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam também no canal, fale com essas pessoas, né, porque nós precisamos muito da ajuda de todos, né, das pessoas, para que se inscrevam no nosso canal também, para ajudar o nosso canal a se fortalecer, né? E não esqueça de assinar lá, de clicar lá no sininho, né, para estar recebendo os novos vídeos. Então, o Vitor vai estar trazendo a palavra, né? E eu creio que vai abençoar muito, né, o seu dia, creio que vai abençoar muito, né, esse restante de semana, né, que já está terminando, hoje quinta-feira, que já está terminando em nome de Jesus, tá bom? Bom dia para todos que estiverem assistindo, para os que vão assistir. A palavra vai ser no livro de Neemias e vai ser entre o capítulo 1 e o capítulo 2, esta breve reflexão. Em ambas as passagens, vamos estar lendo primeiramente o capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E o restante do capítulo 1 é a oração de Neemias. Mas antes, o Neemias ele estava na fortaleza de Suzã, onde se encontrava o rei Artaxerxes. E até então, para ele estava tudo bem. Mas ouvindo de um de seus irmãos, no versículo 2, e veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E no versículo 4, que foi o que a gente acabou de ler, vemos como Neemias se comporta diante dessa situação. E aqui eu já trago uma reflexão para você. Como é que você tem se comportado diante da situação que as pessoas, que seja ímpio, seja pessoas de outra religião, ou seja pessoas dentro da sua religião, estão trazendo para você? Eu estou passando por isso, isso, isso. Você tem escutado a situação de outras pessoas e como você está se comportando diante dessas situações? Você se importa? Você está fazendo como Jesus fez? Ele teve compaixão das pessoas a quem foi encontrando? E ele teve misericórdia? Você está fazendo como Jesus fez a outras pessoas? Então, essa é a reflexão. E Neemias é perceptível que ele era um homem sensível. E na palavra diz que o amor de muitos se esfriaria. E esse é um dos pontos. Eu peço a você que não deixe o seu amor pelos outros se esfriar. Continue buscando a Deus, continue fazendo bem às pessoas, tenha compaixão assim como Jesus teve compaixão dos outros, porque assim você está acrescentando não só o seu galardão, mas como você também está fazendo o bem ao próprio Jesus. Lembra que na passagem diz que a estes pequeninos você fizestes, a mim você fez? Lá em Mateus, quando Jesus vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, e
julgamento? Então, é disso que se trata também. É interessante a gente reparar isso em Neemias, porque às vezes falta isso em nós. Essa sensibilidade, essa capacidade de se importar com as pessoas. E olha outro ponto engraçado. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, por alguns dias, estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Ele lamentou, ele chorou por alguns dias. Outro ponto interessante. Neemias, ele era sensível, mas ele não era tão sensível a ponto de ficar pranteando por muito tempo. Ele era ele chora e ele vê que ele olha para a situação dele e ele vê assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá para ficar chorando e lamentando por muito tempo. Ele mesmo fala, e por alguns dias ele chorou e lamentou. Então outra coisa que você tem que prestar atenção. Você precisa fazer alguma coisa, seja por você ou seja pelos outros. Você não pode viver o luto para sempre, ou viver a tristeza por muito tempo. Não, você pode chorar, você pode refletir sobre a sua tristeza, você pode ficar triste, mas não fique por muito tempo. Não se afogue nisso. Faça como Neemias fez, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A quem você tem buscado? Não é somente Deus que pode fazer as coisas por você. Essa tristeza que você sente, faça como Neemias fez. Ele entregou a Deus. Ele jejuou, ele pediu por uma resposta. E esse é um dos pontos cruciais, porque às vezes nós cristãos não fazemos isso. Nós passamos por uma situação, nós sofremos, não falamos para ninguém, nem para Deus e nem para quem possa nos ajudar. A gente se afoga, a gente se fecha, a gente se tranca, a gente acha que o nosso problema é só nosso. Sendo que a gente se esquece que a gente tem irmãos que podem sim nos ajudar, seja escutando, seja fazendo alguma coisa por nós. A gente se esquece que tem um Deus que, pelo povo de Israel, muito fez. E a gente lê a Bíblia, mas a gente se esquece desses milagres, dessas maravilhas que Deus fez, que Jesus fez. A gente se esquece disso, parece que a nossa mente bloqueia. E fica assim, meu Deus, eu estou com tantos problemas que eu não vejo uma solução, sendo que a solução está bem na sua frente. A solução, ela está lá em cima. Glória a Deus. A oração daquele que crê alcança a Deus. Então, se você orar e crer, Ele vai te escutar. Na verdade, Deus está o tempo todo falando assim, filho, fala comigo. Aqui, eu estou aqui. Esse problema, entrega para mim. Às vezes, o que para você pode ser uma besteira, para Deus é uma coisa que não, pode falar para mim. Porque às vezes as pessoas lá de fora vão tratar com uma banalidade. Mas Deus não. Para Deus, isso importa. Ele é o nosso Pai. Na palavra de Deus, em Salmos, diz que aqueles que conhecem o nome do Senhor, Ele será o alto refúgio. Então, Deus tem sido alto refúgio para você? Você tem buscado a Ele? Ele está o tempo todo se apresentando a nós. Você tem visto, você tem percebido que Deus está o tempo todo esperando apenas o seu dobrar de joelhos, apenas a sua sinceridade, apenas o seu quebrantar, apenas também o seu choro. A lágrima do crente, meus irmãos, alcança muitas coisas. Ainda mais quando estamos diante de Deus. E quantos testemunhos você não tem escutado, não tem visto, ou tem passado? Às vezes você já passou por uma situação dessas, mas poxa, você caiu nesse mesmo erro de achar de que Deus ou de que ninguém pode te ajudar. Não faça isso. Faça como Neemias fez. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E depois vem a oração dele. E no capítulo 2, começa a vir o andamento, começa a vir as respostas. Porque é assim, quando o crente resolve orar ao Senhor, ele responde. No tempo dele. Pode demorar, mas ele responde. Glória a Deus, é verdade. Quantos testemunhos você já viu? Às vezes as pessoas estão esperando coisa há anos e quando chega, às vezes elas nem esperam aquilo. Quando elas menos esperam, o milagre acontece. Aleluia. A maravilha acontece, a resposta chega. E vem com poder, irmãos. É verdade, Jesus. Vem com poder. Vem através de profeta, vem através de sonho, vem através de visão. Seja como for, mas ela sempre vem com poder. A resposta sempre vem com uma força que a gente nem imagina. Aleluia. E olha só. Isso sucedeu, pois, no mês de Nissan, capítulo 2 de Neemias, no ano 20º do rei Artaxerxes,
que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E essa parte aqui, ela é muito engraçada. Às vezes você está passando por um problema e você pensa assim: não, meu problema, eu não posso falar isso para Deus porque é muito pequeno, não importa, eu acho que Deus não vai escutar. E aí você começa a temer. Não, no caso, talvez não seja nesse caso aqui, não seja esse tipo de temor, mas eu estou dizendo o temor de medo mesmo. Às vezes você fica com medo de entregar isso para Deus. Não faça isso. E disse ao rei, disse ao rei, no caso, Neemias disse para o rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as portas ao fogo. Então Neemias toma coragem e fala: meu rei, está acontecendo isso, a cidade de meus pais está destruída, as portas estão a fogo, os muros estão derrubados. Então assim, tenha essa coragem, entrega para Deus, não fica com medo de pensar o que Deus vai pensar. Não tem como você fazer isso. Você está pensando de uma maneira carnal, você está pensando como uma pessoa normal pensaria. É como se você pensasse assim: meu problema é muito pequeno para Deus, um exemplo. E eu não vou entregar para Deus, eu não vou falar para Deus disso porque é muito pequeno para Ele e eu acho que Ele não vai me escutar. Primeiramente, você está agindo com incredulidade. Porque você está servindo aquele que fez o impossível durante muito tempo e ainda faz. Deus não mudou. E é espírito e Ele não é um homem para mudar. E segundo, que é como se você estivesse tratando Deus como um ser humano. O ser humano trata as coisas com certa banalidade. Aquilo que o ser humano para ele não interessa, ele vai falar assim: isso não importa, isso é muito pequeno. O ser humano trata dessa maneira. Agora Deus não. Para Deus até o que é pequeno importa. Essas pequenas coisas fazem diferença, porque às vezes nessas pequenas coisas você acaba saindo da presença de Deus, você acaba ficando triste, entra em depressão, começa a vir ansiedade. Então para Deus, até aquilo que é pequeno, seja do grande ou menor, para Ele importa, porque Ele quer cuidar de você. Seja para você o que for pequeno ou não. Entende? Então, não fique com o temor no coração de o que eu vou dizer para Deus. Simplesmente fale, simplesmente chore, simplesmente diga para Deus o que você está sentindo. Porque é nessa situação em que o seu coração vai se quebrantar, é nessa situação que você vai chorar, que você vai começar a pensar assim: meu Deus, está acontecendo isso, eu não tenho como resolver, eu não tenho o que fazer, meu Deus, me dê uma resposta. É nessas situações que Deus vai falar contigo. Ele não fala só em momentos de alegria, só em momentos de salto, só em momentos de que o fogo desce, não. Deus, ele fala principalmente no momento em que você está sozinho, quando você está triste. Ele fala principalmente nessas situações. Ele vai falar com você, é uma certeza. E ao decorrer da passagem, o rei fala assim: o que me pedes agora? E então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que o edifique. E então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Esse é um ponto bem engraçado e é um ponto muito importante que talvez você deixe passar despercebido. Há pessoas que pensem e conjecturam que durante o tempo de jejum de Neemias ele planejou a sua viagem. E isso é o mais legal e é por isso que eu amo Deus. Você está triste, você ora a Ele e às vezes Ele te responde. Talvez não seja no tempo que você queira, mas Ele te responde. E existe... E esse é um dos pontos mais interessantes do Evangelho, meus irmãos. Se Deus já te entregou alguma coisa, se Ele vai te entregar, não fique parado. Porque esse é um dos problemas. Você pede a Deus, você ora a Deus, você força a tristeza a Ele, mas você se dobra, você fica: céus, ó vida. Não faça isso. Não faça isso, porque como é que Deus vai responder uma pessoa que após orar a Ele,
ela fica pranteando pelos cantos. Não, meu irmão. Você já pranteou. Ore, se recomponha, busca que você de já novo. Recebeu, né? Creia Sim. que você já recebeu a sua vitória, né? Porque a gente ora, aí a gente busca em Deus, né? E depois a gente se levanta crendo, né? Aliás, a fé é isso, né? Sim. É ver aquilo lá na frente que ainda não aconteceu. Então, se você já colocou o seu joelho no chão, já dobrou, já clamou a Deus, já falou com Deus, então se levanta, entendeu? E continua, segue em frente, ocupa, né? Nós temos que ocupar a nossa mente e de preferência com as coisas do reino, né? E a gente vai seguindo em frente. Quanto menos a gente espera, Deus vai lá e entra com resposta, ele entra com providência. Né? A gente tem vivido isso, né, nas nossas vidas, né? Eu e a minha família, nós temos vivido isso nas nossas vidas, né? Respostas de Deus, algumas respostas mais longas, outras foram mais rápidas, né? Mas Deus tem sempre nos respondido em nome de Jesus, né, Vitor? Sim. E já encerrando, ele vai pedindo outras coisas ao rei, cartas para os governadores, ele pede madeira, e no final ele diz assim: e o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Isso tudo, meus irmãos, dá a entender de que durante o tempo que ele jejuou e que ele orou a Deus, Deus já confirmou para ele. Verdade. Deus já falou para ele que tudo que iria acontecer. Agora o resto só dependia dele. Tem coisas que Deus vai fazer para você e ele já está movimentando na sua vida. Mas você precisa se levantar, você precisa falar, você precisa se movimentar, você precisa fazer. Deus, ele pode fazer o impossível, mas certas coisas impossíveis não são feitas só pelo amor dele. Que ele poderia, de uma maneira maravilhosa, de fazer tudo que a gente quer. Mas ele precisa ver um tipo de esforço em nós. Ele precisa ver que você também está fazendo a sua parte. Ele quer isso, porque é dessa maneira que ele vai ver se você está preparado ou não. É dessa maneira que ele vai ver se você vai poder chegar na sua casa ou não. Porque se você ora e volta a ficar de novo no seu canto, então não tem como Deus entregar para você. Não tem como Deus fazer na sua vida. Ele precisa que você tenha a mesma ou uma atitude parecida de Neemias. Levanta, busca, veja soluções, estude, porque aqui Neemias ele sabia o momento certo para ele ir e voltar. Então ele estudou o tempo que ele demoraria em Judá, ele estudou o tempo que ele poderia voltar, a quantidade de madeira que ele precisava pegar, as cartas que ele precisava. Então Neemias ele se preparou. Deus ele quer isso. Você já orou, você já pediu, ele já está preparando, mesmo que você não receba. E Jesus, né, quando faz um milagre lá para o cego, né, que ele cospe, né, na lama, né, Jesus cospe na lama, coloca a lama no olho do cego, né? Mas é necessário que o cego depois vá lavar a vista dele lá no tanque, né? Que Jesus fala, vai lá no tanque de Siloé, né? E lave a sua vista. Então, quer dizer, o cego ele teve que fazer alguma coisa. Jesus pegou a lama, cuspiu, pegou a lama, colocou. E o resto, o cego teve que fazer. E aí, quando ele lavou, né, lá no tanque, a vista dele, ele começou a enxergar. Então foi necessário que esse cego fosse lavar os seus olhos no tanque para começar a enxergar. Então realmente algumas coisas, alguns milagres é necessário também da nossa ajuda, né, para que ele aconteça. É necessário também que a gente se movimente para que o milagre aconteça, né? O exemplo mais clássico que a gente dá é da pessoa que quer arrumar um trabalho. Ela vai lá, ela ora, ela pede a Deus porta aberta. Tá, mas se ela pede a Deus porta aberta, agora vamos lá, já falei com Deus, agora eu vou fazer a minha parte, vou colocar os currículos, né? Então assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né, Vitor? E já encerrando depois para uma oração, meu irmão, creia que a mão de Deus está sobre você. Amém. Creia. Verdade. Porque se você passar por esse processo todo e não crer que Deus está contigo, então não tem muito o que ele fazer. Você fecha as portas para si mesmo. Você tem que crer. Nós temos que crer, né? A boa mão de Deus está sobre você. É e a gente aqui já profetiza que a boa mão de Deus está sobre você. Tá, e que vitórias estão chegando, vão chegar, se já não chegaram, mas ainda vão ser acrescentadas à sua vida. Aleluia, e aquilo que você busca, se for também da vontade de Deus, vai acontecer na sua vida. Mas é necessário que você tenha fé, é necessário que você busque não somente na terra, mas também a Deus. Principalmente a Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas.
Primeiro o reino dos céus, depois as coisas terrenas. Porque isso, Deus ele já está vendo, ele já sabe o que a gente precisa. Então ele e a mão dele, não no sentido literal,